Sabe, eu só quero fazer mais um ponto rápido aqui, que não quero perder de vista. E é o seguinte: falamos sobre as consequências estratégicas disso. Envolver-se em guerras como a do Iraque, a do Irã e outras, o genocídio e assim por diante. Mas também é muito importante enfatizar que o lobby está fazendo ameaça minar os valores liberais aqui nos Estados Unidos. Basta pegar toda a questão da liberdade de expressão. Acho que é possível fazer um argumento muito importante de que a maior ameaça à liberdade de expressão nos Estados Unidos hoje, especialmente nos campi universitários, é o lobby pró-Israel. Porque esse lobby faz enormes esforços para silenciar o debate sobre Israel. Qualquer pessoa que critique Israel atualmente corre o risco de ser difamada e ter sua carreira arruinada. O lobby faz de tudo para que isso aconteça. Então as pessoas se autocensuram. É realmente algo notável. Shibley Telyami, da Universidade de Maryland, realizou pesquisas com acadêmicos mostrando que, sabe, cerca de 80% deles se autocensuram. Eles se calam sobre a questão de Israel. Estão simplesmente com medo de se manifestar. É realmente algo notável. E essa situação provavelmente só vai piorar, porque o lobby precisa recorrer cada vez mais a uma política agressiva. Isso vai enfraquecer os valores liberais em casa. Eu sempre disse que o lobby israelense é a maior ameaça à liberdade de expressão nos Estados Unidos. Porque, embora possa haver, sei lá, forças conservadoras cristãs que queiram proibir certos livros em estados republicanos, elas sempre enfrentam uma oposição muito forte quando fazem isso. Quando o lobby israelense faz, todo mundo, até os liberais, tem medo de se manifestar. E sabe, o questionamento às ordens de deportação e a prisão de Mahmoud Khalil, ou da mulher da Universidade Tufts, que coassinou um artigo de opinião criticando Israel, como é mesmo o nome dela, Hosmia Osturk. Quero dizer, você não viu uma reação muito forte da classe liberal diante desse ataque óbvio à liberdade de expressão, em que pessoas estavam sendo presas, pelo que disseram, e expulsas do país, mesmo tendo green cards e vistos. Agora você começa a ver ataques a isso na New York Review of Books, à medida que Trump enfraquece, e isso se torna uma questão mais partidária. Mas eles simplesmente passaram por cima, simplesmente destruíram a Constituição sem qualquer contestação. Então, sim, acho que o fator mais importante agora é saber se o establishment liberal está disposto a reconhecer isso, porque é a primeira emenda e a Declaração de Direitos que lhes concederam a capacidade de projetar poder pelo mundo sob a égide dos Estados Unidos como uma cidade brilhante sobre a colina. E Trump destruiu isso. Você vai ver os democratas tentando voltar e, sabe, refazer a imagem da América e declarar que temos direitos novamente para que possamos continuar armando a Ucrânia. Quero dizer, será que isso ainda será possível depois do que estamos testemunhando agora? Eu só quero acrescentar algo ao que você estava dizendo e falar sobre o genocídio em Gaza. As universidades e faculdades estão cheias de defensores dos direitos humanos. O centro de gravidade política nesses lugares está muito à esquerda do centro. E como realista, posso dizer que fui criticado ao longo dos anos por todo tipo de ativista de direitos humanos no meio acadêmico. Então, aqui temos um genocídio em Gaza após o dia 7 de outubro. E o que é realmente notável é que quase nenhum desses defensores dos direitos humanos se manifesta contra isso. E o exemplo supremo disso é Samantha Power, que escreveu um livro muito importante sobre o genocídio e lamentou o fato de que os americanos não haviam agido para impedir vários genocídios no passado, e como isso era inconcebível, impensável e nunca deveria acontecer novamente.
E agora ela está no governo Biden, que é cúmplice de um genocídio. Ela é de fato cúmplice do genocídio. Algo realmente notável. E são realistas, como eu e Steve Walt, que estão realmente denunciando os horrores do genocídio, criticando os israelenses pelo que estão fazendo e criticando o governo americano por ser cúmplice. Realmente notável. O que está acontecendo aqui é que as pessoas têm medo do lobby, têm medo de criticar Israel. Se Samantha Power criticasse Israel, dissesse que está cometendo um genocídio, ou mesmo que não acreditasse que fosse um genocídio, mas achasse que estava perto de ser um, se ela criticasse Israel, nunca seria secretária de Estado algum dia. Nunca seria promovida. Provavelmente seria demitida do governo. E é esse conjunto de incentivos que faz com que as pessoas não critiquem Israel, quando seria de se esperar que o fizessem. Mais uma vez, fico realmente impressionado com o quão pouca crítica houve ao genocídio, o crime dos crimes. Aqui estou eu, cercado por todos esses teóricos liberais de relações internacionais que acreditam que devemos promover os direitos humanos ao redor do mundo. Tudo bem, mas quando você vê um genocídio, deveria ser o primeiro a criticá-lo. Não deveria ser gente como eu e Steve Walt os primeiros da fila. Shouldn't be people like me and Steve Walt who are first in line. Acho que a presença de Samantha Power nessas instituições as descredibiliza, junto com o genocídio que apoiaram. Ver a liderança da UELA se recusar a condenar o bombardeio da escola de meninas em Minab, no Irã, enquanto condena o Irã, é exatamente como Kallas e von der Leyen. Agora está muito óbvio que eles não têm mais nenhuma credibilidade e nunca mais a recuperarão. Lembro-me de quando Samantha Power estava disputando o cargo de embaixadora dos Estados Unidos na ONU. Ela recrutou Shmuley Boteach como seu intermediário, porque havia criticado Israel algumas vezes e precisava cair nas boas graças do lobby israelense e do movimento sionista. Shmuley era o cara que aparecia com ela em todos os lugares quando ela se encontrava com senadores, dizendo: "Eu me comprometo a fazer o que for necessário." Eu não vou pregar direitos humanos a Israel. Vou ser escrava de Israel na ONU. E agora ela está aqui de novo. Quero dizer, isso deveria ter sido algo totalmente desmoralizante para ela. Mas foi você quem pagou o preço, junto com Steve Walt, por estar à frente do grupo e afirmar o fato óbvio de que o lobby israelense existia, que havia de fato um lobby israelense, que ele era poderoso e que os Estados Unidos têm seus próprios interesses, os quais os objetivos do lobby israelense muitas vezes contrariavam. Sei que já estamos conversando há cerca de 1 hora. Eu disse que seria meia hora, então quero respeitar o seu tempo. Mas Aaron, se você tiver se quiser fazer uma última pergunta ou algum comentário final. Queria contar uma anedota rápida sobre Samantha Power. Recentemente, ela estava falando na Universidade de Notre Dame e alguém na plateia perguntou sobre o seu silêncio em relação ao genocídio em Gaza. Ela respondeu: "Bem, você sabe, quando se serve a um presidente, infelizmente não se faz política externa." Essa foi a desculpa dela, que estava apenas seguindo ordens, essencialmente, e que havia limites para o que podia fazer como chefe da USAID. Então, apenas alguns minutos depois, ela começou a refletir sobre seu tempo na administração Obama, quando houve alegações de um ataque químico pelo governo Assad na Síria. O que eu acho, com base nas evidências, que foi uma operação de bandeira falsa. Mas deixando isso de lado, Samantha Power disse que, na época, estava pressionando Obama para bombardear a Síria por causa dessa alegação. Achei que essa foi uma resposta muito reveladora. Quando há um genocídio acontecendo, a desculpa de Samantha Power é: "Bem, eu não sou a presidente, então não posso fazer nada." Mas quando existe a possibilidade de bombardear um país estrangeiro, ela está ativamente pressionando o presidente para realizar um ataque. Então, na verdade, quando você está no governo, pode fazer algo se quiser. Pode defender uma política. Ela simplesmente escolheu defender ataques militares, não impedir um genocídio em Gaza. You know, Aaron, just to make
Sabe, Aaron, só para piorar ainda mais o caso dela, aposto que ela nem sequer foi até o Biden e implorou para que ele parasse o genocídio. Em outras palavras, ela não se demitiu. Ok, mas ela foi até o Biden e disse: isto é um genocídio, ou está se tornando um genocídio, e precisamos parar isso. E ele a contrariou? Isso aconteceu? Aposto que não aconteceu. E acho que isso é ainda mais condenável. É uma evidência adicional e incriminadora sobre o comportamento dela. Agora, posso estar errado. Talvez descobramos que ela foi e protestou. Mas acho que se ela tivesse ido e protestado, ela nos contaria isso. Na verdade, o fato de ela não nos contar isso mostra que ela não foi e não protestou. A palavra que eu usaria para descrever isso é repreensível. The word I would use to describe it is reprehensible. Também sabemos que especialistas da agência dela escreveram relatórios dizendo que Israel estava deliberadamente provocando fome entre o povo de Gaza, bloqueando a ajuda, e Antony Blinken basicamente impediu que esses relatórios fossem tornados públicos. Nunca ouvi Samantha Power defender seus próprios funcionários ou as evidências que eles reuniram. Ela representa bem toda essa classe de pessoas liberais de relações internacionais, os intervencionistas humanitários e ativistas. Eles estão desacreditados neste momento. Eu não sei quem mais poderia entrar em uma administração democrata, e esse é o problema. Mas, John, quero respeitar o seu tempo. Vamos encerrar, a menos que você queira acrescentar algo. Faça só uma última observação, Max. Just make one final point, Max and Eric. Please. That is that, you know, a lot of Sim, people por say, favor. "Wow, this Sabe, is muita great gente disse: research. uau, essa é uma pesquisa incrível. Vocês realmente descobriram algo que ninguém sabia, e coisas do tipo. Mas eu acho que, de uma forma muito importante, nós estávamos apenas afirmando fatos óbvios. Não houve nenhuma grande pesquisa envolvida aqui. Era fácil entender o que o lobby estava fazendo. O que nós fizemos foi, na verdade, contar a história, enquanto outros não estavam dispostos a contá-la até aquele momento. Ou a maioria não estava. Mas a história estava ali, os fatos estavam ali. Você não precisava ser um gênio para entender o que estava acontecendo. Era apenas uma questão de estar disposto a encarar a situação, e nós fizemos isso. Felizmente, acho que isso abriu uma brecha, e todo tipo de gente, incluindo vocês dois, passou por essa brecha. Espero que mais pessoas passem por essa brecha, ou, para usar as palavras que usei antes, atravessem o Rubicão. É isso. To use the words I used before, cross the Rubicon. Bem, você realmente entrou em campo e entregou. E 20 anos depois, o livro se tornou um clássico. Acho que está além de qualquer crítica, enquanto tantos outros livros de seus críticos hoje parecem sem força, parecem desacreditados. Então, obrigado pelo seu serviço, Professor John Mearsheimer. Professor John Mearsheimer.